Existem diversos tipos de arame para soldagem. Sua composição química e diâmetro devem ser escolhidos de acordo com as diferentes aplicações. Os aços com baixos teores de carbono são facilmente soldáveis utilizando-se arames de composição similar com elementos desoxidantes, como o silício e o manganês. O arame sólido de aço carbono é revestido por uma película de cobre que o protege da oxidação e facilita o contato elétrico. Arames de aços inoxidáveis são usados principalmente quando se deseja elevada resistência ao calor e à corrosão. Para a redução do coeficiente de atrito na soldagem do alumínio e suas ligas, a guia espiral de aço deve ser trocada por outra de teflon e escolhida a roldana ideal. Os arames são fabricados em alumínio puro ou ligados com silício ou magnésio, possibilitando soldas de alta qualidade com taxas de deposição superiores aos demais processos de soldagem. Atualmente é cada vez maior o uso de arames tubulares com fluxo interno, que apresentam boas características metalúrgicas e utilizam CO2 ou mistura de argônio-CO2 como gás de proteção, possibilitando elevadas taxas de deposição. Também existem arames tubulares que podem operar sem gás de proteção, conhecidos como arames tubulares autoprotegidos por propiciarem o aparecimento de gases de proteção durante a sua fusão. Uma gama de composições de arames tubulares possibilita soldagens de união ou revestimento, ampliando o campo de aplicação desse tipo de arame. Os arames para soldagem devem permanecer em suas embalagens originais até a sua utilização e ser armazenados em local fechado e livre de umidade. Para conduzir o arame, o gás de proteção e a corrente de soldagem, é utilizada uma tocha adaptada a cada aplicação. A tocha a ser utilizada deve ser escolhida de acordo com o trabalho a ser executado e a intensidade da corrente. Para soldagens automáticas ou situações com altos índices de produtividade, as tochas devem ser refrigeradas à água. Para evitar possíveis variações de velocidade, o arame deve ser transportado por uma guia espiral de aço. Como o processo MIG-MAG é um sistema de alimentação contínua, a tocha deve possuir um contato elétrico deslizante, conhecido como bico de contato, para transmitir a corrente elétrica ao arame. Para garantir a proteção homogênea da solda, o fluxo do gás de proteção é direcionado pelo bocal da tocha. As principais vantagens do processo MIG-MAG são o elevado rendimento, proporcionado pela alta velocidade de fusão do arame e pela operação contínua com pequenos intervalos de interrupção, resultando em uma taxa de deposição superior se comparada ao processo convencional de soldagem com eletrodos revestidos. A consequente redução de mão de obra e o aproveitamento quase total do arame eletrodo caracterizam esse processo como de baixo custo final. O processo é de grande versatilidade, possibilitando na maioria das aplicações a soldagem em todas as posições e numa ampla faixa de espessuras. Todas essas vantagens podem ser ampliadas com a automatização da solda.
Nos últimos anos, a utilização de controles sinérgicos ou microprocessados permitiram a fabricação de equipamentos leves e compactos com excepcionais características de soldagem. Modelos conhecidos como multiprocessos permitem utilizar os processos MIG-MAG, TIG e eletrodos revestidos. A utilização da tecnologia do inversor permite a otimização do controle dos diversos parâmetros de soldagem, garantindo a definição da curva ideal para cada tipo de aplicação. Atualmente, o uso desse tipo de equipamento, aliado ao desenvolvimento de novos gases e arames de deposição, ampliam as possibilidades de programação dos parâmetros, proporcionando a regulagem ideal para cada tipo de aplicação. Para acompanhar o ritmo do desenvolvimento, tornou-se necessário um novo conceito em automatização. O robô industrial, atuando em todos os segmentos, possibilitou este crescimento. Os primeiros robôs foram desenvolvidos em 1972 para atender os diversos setores industriais. Em 1977, teve início a produção de robôs em escala industrial para atender o setor automobilístico na soldagem MIG-MAG. O uso de robôs iniciou uma revolução industrial nas linhas de produção que exigem grande índice de repetibilidade, manutenção dos parâmetros sem distorção, alta produtividade e alta qualidade. O avanço no desenvolvimento dos equipamentos, dos robôs e dos programas que integram o projeto levou à centralização do monitoramento pelo operador. Os controles programáveis facilitaram e expandiram os ajustes dos valores de solda em todas as operações. Atualmente, muitas empresas estão capacitando seus soldadores para a operação desses sistemas. A robótica aplicada à soldagem MIG-MAG permite o acompanhamento do consumo de arame, do gás, do tempo de solda e do número de peças fabricadas. Em todo o mundo, os custos finais de um conjunto robotizado tendem a diminuir pela agilidade na fabricação de robôs por outros robôs. Para garantir a qualidade da soldagem, é importante conhecer os principais defeitos, suas causas e possíveis soluções. O material de adição e o metal base devem estar livres de impurezas como óleos, graxas, tintas e umidade. A falta de fusão pode ocorrer devido ao ângulo incorreto da tocha, à baixa adição de calor, à geometria inadequada da junta ou à alta velocidade da soldagem. A falta de penetração pode ocorrer devido à seleção incorreta dos parâmetros de soldagem, à abertura muito pequena entre as peças ou à geometria inadequada da junta. O excesso de penetração ocorre pelo calor excessivo, abertura muito grande entre as partes a unir ou geometria inadequada da junta. Porosidades são causadas por contaminações no metal base e arame, falhas de proteção gasosa, pela geometria da junta ou regulagem excessiva da voltagem de soldagem. As falhas mais comuns da proteção gasosa ocorrem pela distância excessiva do bocal, baixa vazão do gás de proteção,
e por correntes de ar no local. Excesso de vazão, ângulo acentuado de inclinação da tocha ou bocal obstruído promovem turbulência, contaminando o fluxo de gás de proteção com ar atmosférico. Mordeduras ocorrem devido ao excesso de energia do arco ou pelo manuseio inadequado da tocha. Trincas podem aparecer devido ao acúmulo de tensões no cordão de solda. As tochas devem estar em ótimas condições e com todos os acessórios sem sinais de desgaste. É importante lembrar que o mau contato do cabo terra e o uso de arame oxidado ou de bico de contato gasto podem ocasionar contato elétrico irregular, provocando a instabilidade do arco. Respingos podem ser causados pelo tipo de gás de proteção, pela regulagem inadequada dos parâmetros de soldagem, pela alimentação irregular do arame, provocada pela obstrução da guia espiral, ou por falta ou excesso de pressão nas roldanas. A preparação adequada da junta para a soldagem é fundamental para a obtenção de soldas perfeitas. Os tipos de junta mais utilizados são de topo, em ângulo, sobreposta. O operador deve seguir os desenhos do projeto para um ótimo resultado final. É importante o controle dos parâmetros de soldagem. O uso de MIG pulsado pode contribuir sensivelmente para este fim. Para evitar os riscos de acidentes provocados pela soldagem no processo MIG-MAG, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Devido ao aparecimento de respingos e radiações, o soldador deverá estar protegido com botas de solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa, máscara e lente. Em aplicações com amperagens elevadas, é necessário o uso de blusão de raspa para proteger o corpo do operador contra as radiações ultravioleta e infravermelha. Para proteger os olhos das radiações do arco, é obrigatório o uso de lente apropriada para cada tipo de serviço, conforme indicado na tabela. Para uma proteção eficaz, pode ser utilizada a máscara de escurecimento automático, que possibilita a visão da peça e melhora o posicionamento do operador. Ao iniciar a soldagem, o filtro de alta sensibilidade escurece em 5 milissegundos, protegendo seus olhos. O uso dessa máscara de proteção aumenta a produtividade em até 30% e a qualidade final da soldagem. Em ambientes fechados, é necessária a utilização de tochas especiais ou sistemas de ventilação, captação e exaustão dos fumos provenientes da soldagem.